Olá, amigas, tudo bem com vocês? Eu sou a Regiane Leme e na aula de hoje escolhi para vocês um modelo muito bonito utilizando a técnica Vagonite. O nosso modelo de hoje, ele tem uma dificuldade média, ele não é difícil de bordar, mas ele requer uma atenção especial na contagem. Então é um bordado que você vai fazer devagar, prestando bem atenção para você não errar nenhum ponto. Então vai pausando o vídeo, bordando devagar, que eu tenho certeza que todo mundo vai conseguir. Eu vou utilizar duas cores para esse modelo de hoje, mas você pode bordar ele de apenas uma cor, pode formar um degradê, então vai escolher as cores de acordo com o tom da toalha que você escolheu, porque o modelo de hoje, ele tem 47 quadradinhos de altura, então é um modelo para você bordar em barrados e toalha. Eu vou fazer uma amostra em um pedaço de tamine comum, que é aquele tamine maior. Hoje a minha amostra mede 28 centímetros por 13. E eu vou fazer o trabalho bordando com a linha Cleia 1000, que é aquela linha de crochê mais fina. Mas você sempre vai utilizar aquela linha que você mais gosta de bordar. E todas as medidas de linha vão ficar marcadas aqui embaixo. Você inicia encontrando o centro do seu barrado somente na altura. Então, você pode seguir esse passo a passo bordando uma amostra, como eu estou fazendo, ou já bordar direto no barrado da toalha. Então, você encontra aqui o centro somente na altura, porque nós vamos iniciar bordando uma linha reta. Então, nessa primeira carreira, você vai utilizar apenas uma vez o comprimento de linha e vai deixar um pedaço de linha de cada lado para você fazer depois o arremate. Todos os arremates são feitos escondendo a linha dentro da bainha da toalha. Então, nessa primeira carreira, você só vai passar uma linha reta, ó, bordando as tramas verticais. O vagonite é bordado somente nas tramas verticais. E você vai passar uma linha reta em todo o comprimento. Assim que você fizer essa linha reta em todo o comprimento, você tem esse resultado. E você vai esconder essa linha dentro da bainha. É só você colocar a sua agulha em linha reta, com essa carreira que você bordou, entrar em linha reta dentro da bainha, depois vira a sua agulha por dentro ainda da bainha e passa por algum espaço. E depois é só cortar próximo. Esse é o arremate que você vai fazer em todas as carreiras. Então, sempre que você terminar a carreira, você coloca a sua agulha em linha reta com essa carreira que você bordou e faz o mesmo passo a passo. Distribui os arremates, algumas linhas você borda para cima, outras linhas você faz o arremate na parte de baixo, distribuindo essa linha. E vai fazer isso dos dois lados. O vagonite, ele não tem arremates durante o bordado. São feitos somente na lateral dentro da bainha. Agora, vamos começar a segunda carreira. A partir dessa carreira, você pode bordar comigo o passo a passo de um lado do modelo e depois você espelha para o outro lado. Ou você pode bordar a segunda carreira junto comigo e depois bordar o mesmo passo a passo para o outro lado. Você escolhe a maneira que você acha mais fácil. Como o nosso desenho de hoje tem muita contagem, eu vou começar todas as carreiras do centro, vou bordar o desenho do centro, vou fazer um desenho para o lado esquerdo. Depois vocês fazem esse mesmo passo a passo até o final do barrado. E depois vou fazer o passo a passo do lado direito. E também de vocês terminam depois toda a carreira. Só para facilitar na hora da contagem e ninguém se confundir. Agora você vai encontrar o centro do seu barrado no comprimento. Então, no início, nós encontramos o centro somente na altura. Então, agora você encontra o centro na largura. E você precisa encontrar essa trama do centro. Uma trama que fica na carreira de baixo daquela carreira em linha reta que você fez. Agora, em linha reta, você borda a próxima carreira vertical. Então, encontra a trama do centro, dobra o tecido, encontra essa trama do centro que fica na carreira de baixo daquela carreira em linha reta e borda na próxima. Divide a linha, vamos fazer aqui o desenho do centro. Nós vamos fazer uma argolinha aqui na parte de baixo. Então, você inverte a ponta da sua agulha. Nessa mesma carreira, você borda a próxima trama. Agora, volta a agulha na direção correta e volta para o mesmo lugar. Você vai fazer uma argolinha. Então, sempre que a gente for bordar a argolinha, você sempre inverte a ponta da agulha para ele formar essa laçadinha. Agora, nós vamos fazer o passo a passo do desenho para o lado esquerdo. A partir dessa trama que você iniciou, em diagonal, você vai bordar aqui uma trama em diagonal e vai fazer uma linha com 3 tramas. A partir dessa trama da frente que você não bordou,
Você em linha reta, você vai bordar essa tama, ó, daquela carreira em linha reta. Agora, nessa reta da carreira de 3 pontos, você vai pular uma tama e na próxima você vai bordar 3 de novo. Então, aqui já estou começando o passo a passo, ó, do desenho da esquerda. Agora, em diagonal de novo, você borda uma tama. Agora, vai fazer a argolinha. Inverte a ponta da agulha. Nessa mesma reta, borda a próxima tama. Volta para o mesmo lugar. Agora, com a ponta, ó, na direção que você está fazendo o bordado. De novo, em diagonal, você vai bordar 3 tamas. Agora, uma tama à frente, que você não bordou, você vai em linha reta bordar a tama daquela carreira principal. Agora, você, nessa carreira de 3, você pula uma tama e de novo borda 3. E vai fazer esse mesmo passo a passo em todo o comprimento do seu barrado. Agora, você volta para o centro, vamos fazer o passo a passo agora para o lado direito. Então, você já fez a argolinha, agora em diagonal, você vai bordar aqui essa tama que fica na diagonal e vai fazer uma linha também com 3 tamas. Uma tama à frente que você não bordou, em linha reta você borda essa tama da carreira do centro. Agora, volta na mesma reta dessas 3 tamas, você pula uma tama, na próxima você borda 3. Agora, nós vamos fazer a argolinha. Para fazer a argolinha, primeiro você tem que bordar uma tama na diagonal. Agora, você inverte a ponta da sua agulha, a gente está bordando para a direita, então você vira essa agulha para o lado esquerdo. Borda uma tama na mesma reta. Volta a agulha na direção correta, volta para o mesmo lugar. Borda uma tama em diagonal. E vai fazer aqui uma linha com 3. Agora, nessa mesma reta, você tem essa tama que você não bordou. Você vai bordar em linha reta a tama da carreira principal. Agora, de novo, na reta dessas 3 tamas, você pula uma tama. Na próxima, você borda 3. E também vai fazer esse passo a passo em todo o comprimento do seu barrado. Vamos fazer agora a terceira carreira. De novo, começa pelo centro dividido a linha. Você tem essa ponta aqui da argolinha, aqui no centro. Na carreira de baixo, você tem uma tama que fica antes dela e uma que fica depois. Você começa dividindo aqui a sua linha. E vamos iniciar bordando o lado esquerdo. Aqui embaixo, nessa carreira de 3 tamas, você tem as 2 primeiras tamas no seu lado direito. Na carreira de baixo, entre elas, você tem uma tama. E você vai passar uma linha reta com 6 tamas. Então, essa já é uma carreira mais fácil. Vai bordar aqui 6 tamas em linha reta. Terminou essa carreira em linha reta? Em cima da argolinha, você faz o mesmo passo a passo lá do início. Você tem essa tama, uma tama antes e uma depois dela na carreira de baixo. Depois, você tem aqui as 3 tamas. Entre as 2 primeiras, na carreira de baixo, você tem uma tama. E, de novo, vai fazer uma carreira com 6 tamas. E vai fazer esse passo a passo em todo o comprimento. Agora, vamos fazer esse mesmo passo a passo para o lado direito. Então, volta aqui para o centro. Você tem aqui essas 3 tamas. Entre as 2 primeiras do lado esquerdo, você tem uma tama que fica entre elas. E vai fazer aqui também uma linha reta com 6 tamas. Assim que você bordar as 6 tamas, você chegou aqui na argolinha. E, de novo, você tem aqui a ponta. Na carreira de baixo, você tem uma tama antes e uma depois dessa ponta. Agora, volta naquela carreira de 3 tamas. Entre as 2 do lado esquerdo, você tem uma tama que fica entre elas. E, de novo, vai fazer aqui uma linha
com 6 temas. E vai fazer também esse passo a passo em todo o comprimento. Agora, vamos começar a quarta carreira. A partir de agora, nossa dificuldade ela vai aumentando um pouquinho na contagem. Começa no centro, naquelas 2 temas que você iniciou a terceira carreira. Na carreira de baixo, entre elas, você tem uma tema. Então, sai dessa tema e vai dividir a linha. Nós vamos começar bordando um ponto oitinho. Ele vai ser um pouquinho maior que o oitinho tradicional. Então, nessa mesma reta, você pula uma tema e borda na próxima. O oitinho, normalmente, a gente não pula essa tema. Ele é um ponto um pouquinho menor. Aqui a gente vai fazer ele maior. E volta para o mesmo lugar. Então, você percebe que eu não virei a ponta da agulha. A gente só vira a ponta da agulha quando a gente borda a argolinha. Então, o nosso desenho vai ter a argolinha e vai ter o ponto oitinho. Então, no ponto oitinho, você não vira a ponta da agulha. E agora, vai bordar mais uma tema à frente. Agora, né, naquela carreira de 6 temas, você tem aqui as 2 primeiras do seu lado direito. Entre as 2, na carreira de baixo, você tem uma tema. E você vai bordar apenas 2 temas. Então, agora é o passo a passo para o lado esquerdo. Agora, você conta uma tema à frente, uma tema abaixo e borda uma tema. Nessa carreira ainda de 6, você vai pular uma tema e na próxima você vai bordar 2. Então, você vai ter esse desenho no centro daquelas carreiras de 6 temas. E em cima aqui dessa ponta, nós vamos fazer o ponto oitinho. Então, você tem aqui as 2 temas, você tem aquela tema que fica entre elas, igual a gente iniciou, só que você precisa bordar uma tema à sua direita. Então, borda uma tema à sua direita e depois aquela tema do centro. E faz o ponto oitinho. Então, nessa mesma reta, você pula uma tema, borda na próxima. Volta para o mesmo lugar e borda mais uma tema à frente. Então, você vai ter, ó, 3 temas aqui em cima da ponta. E agora faz aquele mesmo passo a passo. Você tem as 2 primeiras temas daquela carreira de 6. Entre elas, na carreira de baixo, você vai bordar 2. A partir dessa tema da frente, você borda a tema da carreira de baixo, na mesma reta. Volta nessa carreira de 2 temas, você pula uma tema, na próxima borda 2. E depois já faz o próximo ponto oitinho e vem fazendo esse passo a passo em todo o comprimento. Agora, você volta para o centro, vamos bordar o mesmo passo a passo agora para o outro lado. Você já tem aqui 2 temas em cima aqui da ponta, você precisa bordar mais uma tema. São 3 temas aqui em cima da ponta. E agora, vamos fazer esse mesmo desenho. Você tem as 2 primeiras temas do seu lado esquerdo, daquela carreira de 6. Na carreira de baixo, você borda uma tema e a próxima. A partir de uma tema à frente, ó, você vai bordar a tema de baixo. Volta naquela carreira de 2 temas, você pula uma tema, depois borda 2. Agora, você vai fazer outro ponto oitinho. Então, você tem aquela tema que fica no centro, entre os 2 aqui da ponta. Você vai bordar uma tema antes e depois aquela do centro. Agora, vai fazer do ponto oitinho, sem virar agulha. Nessa mesma reta, você pula uma tema, borda na próxima. Volta para o mesmo lugar e borda uma tema à frente. Agora, a gente volta naquela carreira de 6. Você tem as 2 primeiras do seu lado esquerdo, borda uma tema entre elas e mais uma tema à frente. A partir de uma tema à frente, você borda a tema da carreira de baixo. Depois, volta naquela carreira de 2 temas, você pula uma tema, na próxima borda 2. E depois já faz a próxima ponta fazendo o ponto oitinho. E vai fazer esse passo a passo, ó, em todo o comprimento. Agora, vamos para a quinta carreira. Essa carreira, ela já precisa que você tenha mais atenção. Inicia do centro, a partir dessa ponta do ponto oitinho, você vai iniciar na próxima tema, na mesma reta.
divide a linha, você inicia fazendo uma argolinha. Então, vira a ponta da agulha, borda a próxima tama, volta a agulha na direção correta e volta para o mesmo lugar. Então, vai fazer aqui uma argolinha. Agora, você vai bordar uma tama em diagonal. Então, você tem essa tama, vai bordar aqui uma tama em diagonal. Agora, em diagonal, você vai bordar ainda uma segunda tama. Então, você continua seguindo aqui a diagonal, borda mais uma tama. Agora, em linha reta, você vai bordar a próxima tama. Então, em linha reta, você borda a próxima tama vertical e borda mais uma tama à frente. Agora, você tem essa ponta aqui do centro, você vai bordar uma tama à sua direita, essa tama do centro e uma tama à sua esquerda. Depois que você borda esses 3 fios, a partir desse primeiro fio aqui do ponto 8, você tem em linha reta, na carreira de baixo, uma tama para baixo, uma tama para a direita. Então, é só você bordar aqui as 3 linhas e faz essa contagem. A partir do primeiro fio aqui do ponto 8, uma tama para baixo, uma tama para a direita. E vai bordar 2 tamas. Então, a primeira tama fica à direita e a segunda tama faz reta com essa tama do ponto 8. Agora, você vai bordar uma tama em linha reta. Então, nessa mesma reta, você borda uma tama. E agora, nós vamos bordar mais 2 tamas na diagonal. Então, em diagonal, com essa última tama que você bordou, você borda a primeira e borda a segunda. Essa segunda tama que você borda em diagonal, sempre vai fazer reta com o ponto 8. Então, assim, você já sabe se você bordou certo. Em cima de cada ponto 8, você vai fazer uma argolinha. Então, vira a ponta da agulha, borda a próxima tama, volta para o mesmo lugar. Vai bordar mais 2 tamas em diagonal. Então, a partir dessa tama, borda a primeira tama em diagonal e a segunda. Quando você borda a segunda tama, agora você vai bordar uma tama em linha reta. Então, nessa mesma reta, você borda a próxima tama e mais uma frente. Agora, vem na ponta aqui desse desenho, borda uma tama à direita, essa tama da ponta e uma tama à esquerda. E vai fazer esse passo a passo em todo o comprimento. Então, essas 3 tamas que a gente acabou de bordar são as mesmas 3 aqui do centro. Então, agora você vai fazer a mesma contagem que eu mostrei, fez as 3. A partir dessa ponta, uma tama abaixo, uma tama à direita, borda 2 e segue o mesmo passo a passo. Ou copia desse que você já fez, ou volta o vídeo a partir dessas 3 tamas que a gente bordou. Agora, vamos fazer esse mesmo passo a passo para o lado direito. Você já tem aqui a argolinha, então você vai bordar mais 2 tamas em diagonal. Borda aqui a primeira e a segunda tama. Depois que você borda a segunda tama, em linha reta, você vai bordar a próxima tama e mais uma tama à frente. Agora, você marca essa ponta aqui principal, borda uma tama à sua esquerda, essa tama da ponta e uma tama à direita. Assim que você borda essas 3 tamas, você vai fazer aquela marcação de novo. A partir dessa tama aqui da carreira do ponto 8, uma tama abaixo, uma tama à esquerda. Você borda essa tama da esquerda e essa tama que faz reta, ó, com a carreira do 8. Agora, em linha reta, com essa última tama, essa tama da direita, em linha reta, você vai bordar apenas uma tama. E agora, você faz 2 tamas em diagonal. Então, faz aqui a primeira e a segunda tama. A segunda tama sempre vai fazer reta com a ponta do 8. Então, sempre faz reta aqui com o 8. E vai fazer a argolinha. Então, vira a ponta da agulha, a gente está bordando para o lado direito, vira a ponta da agulha para o lado esquerdo. Nessa mesma reta, borda uma tama. Volta a ponta da agulha na direção correta e volta para o mesmo lugar. Vai bordar agora mais 2 tamas em diagonal.
a primeira, a segunda. Agora, em linha reta, você vai bordar a próxima tama e mais uma tama à frente. Fez essas duas tamas, a gente já vai fazer aqui a pontinha. Então, você tem a tama aqui da ponta, borda uma tama à esquerda, a tama da ponta e uma tama à sua direita. Essas 3 tamas são as mesmas dessas 3 que a gente bordou. Então, agora você repete esse passo a passo em cima de todas as pontas. Vamos fazer agora a 6ª carreira. Então, a partir do oitinho, daquela ponta do centro, você começa uma tama abaixo da mesma reta. Também divide a linha. Inicia fazendo mais uma argolinha. Então, inverte a ponta da agulha. Nessa mesma reta, borda uma tama abaixo. Volta a ponta da agulha na direção correta e volta para o mesmo lugar. Agora, em diagonal, você vai bordar aqui uma tama em diagonal, só que você também borda mais uma tama à frente. Agora, você vai fazer essa sequência, ó, fazendo bem devagar. Nessa mesma reta, você vai bordar apenas uma tama. Nessa mesma reta, você vai bordar agora 2 tamas. Nessa mesma reta, de novo, você vai bordar 2 tamas. E agora, nós vamos fazer aqui um ponto oitinho. Então, você não vira a ponta da agulha. Nessa mesma reta, você vai pular uma tama e vai bordar na próxima, ó, que é a mesma tama daquela ponta. Volta para o mesmo lugar e borda mais uma tama à frente. Então, aqui embaixo, na argolinha, você vira a ponta da sua agulha e no ponto oitinho, você não vira a ponta da agulha. Agora, o passo a passo para você fazer esse desenho do lado esquerdo. Então, a gente já fez aqui o ponto oitinho. Em cima de cada uma das pontas, você vai fazer esse mesmo passo a passo. Nessa mesma reta, na próxima tama, você vai bordar 2. Nessa mesma reta, você borda a próxima tama, ó, só uma tama. Nessa mesma reta, você vai bordar agora 2 tamas. Faz um ponto agora em diagonal. Você chegou na mesma reta da outra argolinha. Então, vai fazer mais uma argolinha. Então, inverte a ponta da agulha. Nessa mesma reta, borda a próxima tama. Volta a agulha na direção certa e volta para o mesmo lugar. Em diagonal, você vai bordar 2 tamas. E de novo, segue aquela mesma sequência. Nessa mesma reta, borda só uma tama. Nessa mesma reta, borda 2. Nessa mesma reta, borda 2. Chegou na reta aqui daquela pontinha, você faz o ponto oitinho. Então, sem virar a agulha, você pula uma tama, borda nessa mesma tama aqui da ponta, volta para o mesmo lugar e borda mais uma tama à frente. Então, você acabou de fazer o ponto oitinho, que é o mesmo desse, então você vai seguir esse passo a passo, fazendo esse desenho em cima de todas as pontas. Agora, a gente volta para o centro, vamos terminar esse desenho do centro e fazer o passo a passo para o lado direito. Então, você já fez aqui a argolinha, então agora você sobe aqui em diagonal e borda 2 tamas. Nessa mesma reta, você vai bordar apenas uma tama. Nessa mesma reta, agora, você vai bordar 2. Mais uma vez, nessa mesma reta, você vai bordar 2. E você chegou na mesma reta daquela ponta. Então, agora, você vai fazer o ponto oitinho. Nessa mesma reta, ó, sem virar a agulha. Nessa mesma reta, pula uma tama e borda a mesma tama aqui da ponta. Volta para o mesmo lugar e borda mais uma tama à frente. Então, aqui já fiz o ponto oitinho. Vamos fazer agora o passo a passo da ponta do lado direito. Nessa mesma reta, você borda 2 tamas. Nessa mesma reta, você vai bordar apenas uma. Nessa mesma reta, você vai bordar 2 tamas.
Chegou aqui nessa argolinha, em diagonal, você vai fazer aqui mais um ponto. E vamos fazer uma argolinha para fazer reto, ó, com a argolinha da carreira anterior. Vira a ponta da agulha, borda uma trama nessa mesma reta. Volta para o mesmo lugar. E agora, vamos seguir o mesmo passo a passo de novo. Você sobe aqui em diagonal e borda 2 tramas. Nessa mesma reta, borda apenas uma trama. Nessa mesma reta, borda 2. Nessa mesma reta, borda 2 de novo. Agora, você chegou na reta daquela ponta. E, de novo, vai fazer o ponto oitinho. Então, sem virar a agulha, nessa mesma reta, você pula uma trama, borda na próxima. Volta para o mesmo lugar e borda mais uma trama à frente. Então, você chegou aqui no ponto oitinho, que é o mesmo ponto que a gente fez aqui. Então, agora, você segue esse passo a passo que eu acabei de mostrar em todas as pontas do seu lado direito. Agora, vamos fazer a 7ª e última carreira. A partir do centro, você tem esse ponto aqui da argolinha. Você vai começar na trama de baixo e vai dividir a sua linha. Começa fazendo uma argolinha de novo. Então, a gente vai bordar aqui para a esquerda, então, vira a ponta da sua agulha, borda a trama de baixo. Volta para o mesmo lugar. E agora, você vai bordar mais 2 tramas em diagonal. Então, você borda aqui a primeira trama da diagonal e a segunda. Agora, em linha reta, você vai bordar a próxima trama e mais uma trama à frente. Agora, em linha reta, você vai bordar apenas uma trama. Em linha reta, de novo, a partir dessa trama, em linha reta, você vai bordar 2. E, de novo, em linha reta, você vai bordar 2. Então, essa vai ser a sequência que você vai fazer. Então, vamos fazer agora o passo a passo, ó, do lado esquerdo. Então, em cada uma das pontas, você vai fazer essa sequência. Nessa mesma reta, você vai bordar 2 tramas. Nessa mesma reta, você vai bordar apenas uma. Essa mesma reta, você vai bordar 2 tramas. Nessa mesma reta, você vai bordar apenas uma. E agora, você faz mais 2 tramas em diagonal. A segunda trama em diagonal, ela vai fazer reta com a argolinha. Então, agora, você também vai fazer aqui uma argolinha. Vira a ponta da agulha, borda a trama de baixo. Volta para o mesmo lugar. Vai fazer agora 2 tramas em diagonal. Então, borda a primeira, borda a segunda. Agora, nessa mesma reta, você vai bordar 2 tramas. Nessa mesma reta, vai bordar apenas uma. Nessa mesma reta, borda 2 tramas. E nessa mesma reta, borda mais 2 tramas. Essas 2 tramas que eu acabei de bordar são as mesmas 2 tramas aqui do centro. Agora, você volta fazendo passo a passo em todas as pontas. Agora, vamos terminar o desenho do centro e vamos fazer o desenho da direita. Então, você no centro aqui já tem a argolinha, então é só você bordar 2 tramas em diagonal. Agora, em linha reta, você vai bordar 2 tramas. Em linha reta, agora vai bordar apenas uma. Em linha reta, você vai bordar 2 tramas. E, de novo, em linha reta, você vai bordar mais 2. Então, terminamos o desenho do centro, vamos fazer agora o desenho do lado direito. Então, a partir dessas 2 tramas, ó, nessa mesma reta, você borda 2 tramas. Nessa mesma reta, borda apenas uma. Nessa mesma reta, borda 2.
essa mesma reta, borda apenas uma. Agora, em diagonal, você vai fazer mais 2 temas. Então, faz aqui a primeira e a segunda tema em diagonal. Agora, você inverte a ponta da agulha pra gente fazer uma argolinha. A gente já está na mesma reta aqui da argolinha. É só você inverter a ponta da agulha, bordar a próxima tema, voltar para o mesmo lugar e bordar mais 2 tramas em diagonal. Borda a primeira, borda a segunda. Agora, em linha reta, você vai bordar 2 tramas. Em linha reta, você vai bordar só uma. Em linha reta, você vai bordar agora 2 tramas. E de novo, em linha reta, você vai bordar 2 tramas. Essas 2 tramas, elas ficam em cima aqui do ponto 8, igual essas duas. Então, agora você vem fazendo esse mesmo passo a passo em todas as pontas. Terminando essa carreira, você vai seguir o mesmo passo a passo para o outro lado. Se tiver dificuldade, só virar o seu barrado e começar o passo a passo a partir da segunda carreira. Então, aqui você já tem aquela trama do centro que você encontrou, começou a bordar na próxima para iniciar fazendo a argolinha. Então, é só você pegar essa reta dessa trama, começar a partir da trama do outro lado, na mesma reta. Você pula essa trama, começa na próxima, divide a linha, borda a argolinha e segue o mesmo passo a passo que a gente fez. Então, a partir dessa trama, você começa a segunda carreira e vai seguir o mesmo passo a passo de todas as carreiras até você formar o seu desenho. Então, agora eu vou terminar aqui o resto dessa carreira, vou espelhar o desenho para o outro lado e já volto para mostrar para vocês o resultado do nosso modelo. Assim que você terminar de bordar todas as carreiras, você tem esse resultado. Então, olha que modelo mais bonito, bem diferente, bem elegante. Então, é um modelo que, apesar da dificuldade, ele vale a pena você bordar. Vai bordando com calma, devagar, que eu tenho certeza que todo mundo vai conseguir e vai fazer trabalhos lindos. Então, essa foi nossa aula de hoje, o modelo Vagonite para barrados de toalha. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixe sua curtida, deixe seu comentário. Não esquece de compartilhar o vídeo com as amigas e também convide elas a virem participar do grupo aqui com a gente para que o nosso grupo de bordados continue crescendo cada vez mais. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva para continuar acompanhando as aulas. Todo sábado, 1h da tarde, tem uma amostra nova. São sempre técnicas e modelos diferentes. Então, eu estou sempre pesquisando modelos novos para trazer aqui para vocês. Tenham todas uma ótima semana, bons bordados e espero vocês nas próximas aulas.